Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou o Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente e para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. Seguro de verdade é estar com a gente. Shalom, shalom, eu sou Kleber Correia aqui do canal No Original e que bom que você está aqui conosco mais uma vez, uma alegria para nós saber que você está gostando, mas eu quero saber a sua opinião. Gostaria que você colocasse, que você escrevesse aqui para a gente, né, enviasse a sua mensagem, que você compartilhasse aquilo que você está aprendendo, se está gostando, sugestão de pautas. É muito importante para a gente a sua opinião, a sua participação. E também que você se inscreva no canal, que você indique esse canal para que outras pessoas que gostem do hebraico, da palavra de Deus, que elas possam também participarem, que elas possam também ter acesso a esse conteúdo. Tá bom? E não deixe de dar o seu like, o seu joinha, que é muito importante para nós, para o crescimento aqui do canal. Muito bem, hoje iremos falar sobre as 7 palavras que criaram o mundo, que sustentam todo o universo até hoje. Sério? Sério. E nós vamos falar, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Foram as 7 palavras que criaram o mundo e que sustentam todo o universo até hoje. Quer saber mais um pouquinho? Daqui a pouquinho, roda a vinheta aí. Muito bem, estamos aqui mais uma vez e para falar daquilo que mais amamos, que é a palavra de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia, se você puder, livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz. 7 palavras que criaram o mundo, que saíram da boca de Deus. 7 é o número da plenitude, 7 é o número do descanso e da aliança, da perfeição. Cada uma dessas 7 palavras, ditas por Deus aqui na criação, possui um peso teológico e uma profundidade. Ao longo de toda a Bíblia, o padrão de 7 reaparece. Nós vemos lá nas 7 cartas de Apocalipse, 7 selos, 7 taças, enfim. O número 7 fala da perfeição. 7 festas de Israel, 7 dias da criação, não é verdade? Ao longo de toda a Bíblia aparece esse padrão de 7. 7 Espíritos de Deus, 7 trombetas, as 7 últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, que nós vamos falar também sobre isso. Essas 7 palavras falam não apenas da criação do cosmos, mas da arquitetura do reino de Deus, da redenção futura, da sustentação de todas as coisas pela palavra de poder, conforme Hebreus capítulo 1, verso 3. No original hebraico, esse versículo contém 7 palavras. Bereshit, quer dizer, é um princípio com propósito. A raiz dessa palavra, que é reshit, que está relacionada à ideia de primícia, aquilo que vem primeiro, o que é consagrado a Deus, conforme Provérbios 3, verso 9. Jesus é o princípio, não apenas cronológico, mas ontológico. Ele é o início de tudo. Antes que houvesse qualquer coisa criada, Ele é Deus. Colossenses 1, 17. A segunda palavra é o verbo bará, que é criar, criou. Este verbo é usado exclusivamente para a ação criadora de Deus. Não há ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que possa usar esse verbo, a não ser o Senhor Deus. Verbo bará. Não há ninguém mais na Bíblia ou fora dela que execute o verbo bará, ou seja, formar do nada.
O homem cria a partir da matéria, de alguma coisa. Mas criar do nada tudo, só Deus. Só Deus. Em Romanos 4,17, diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Mostra que o mundo não é fruto do acaso, não, do Big Bang, não, muito pelo contrário. Mas é um decreto soberano. Tudo que nós vimos e até aquilo que não enxergamos foram criados pela palavra de Deus. O universo vê a existência pela autoridade da palavra de Deus. Hebreus 11:3. A terceira palavra é Elohim, que é Deus Trino. Elohim aparece mais de 2.500 vezes no Velho Testamento. Só no Velho Testamento. 2.500 vezes a palavra Elohim, que é Deus Trino. É Deus no plural. Pai, Filho e Espírito Santo. A quarta palavra é Et, composta pelas letras Aleph e Tav, a primeira e última letra do alfabeto hebraico, que significa primeiro e último. Aleph, primeiro, Tav, último. A quinta palavra é Hashamayim, que são céus. Indica o céu físico, as estrelas, o firmamento, a atmosfera. E o espiritual, que é a morada espiritual. Efésios 1:3 fala sobre isso, fala das regiões celestiais. E isso aponta a uma realidade já existente no mundo invisível. A sexta palavra é Vet. É uma conjunção que liga dois objetos criados, céu e terra. É uma ponte, é um elo de ligação da eternidade ao tempo, do indivisível ao visível, do trono ao altar. E a sétima palavra é Haaret, que é a terra. Do princípio criou Deus os céus e a terra. Então Bereshit é o tempo, é o Deus, Senhor do tempo. Bará é a criação. Deus cria do nada, tudo é o poder. Elohim fala da divindade, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Et é o símbolo do verbo Cristo oculto, é o que faz a ligação, mediador, a conexão. Hashamayim são céus, é o reino de Deus. Vet é a conexão, céu e terra. Haaret é a terra, o palco da redenção. Nós falamos do número 7, né? Então vou falar um pouquinho também sobre as 7 festas de Israel, que está em Levítico, capítulo 23. Quais são essas 7 festas? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação e tabernáculo. A Páscoa está lá em João, capítulo 1, verso 29, fala da morte do Cordeiro. Pães asmos, fala da santificação pela palavra, 1 Coríntios 5:7. As primícias fala da ressurreição, 1 Coríntios 15:20. Pentecostes fala do derramado do Espírito Santo, Atos 2. Trombetas fala do arrebatamento, Mateus 24. Dia da expiação, Yom Kippur, fala do julgamento de Israel, dia do perdão. E tabernáculos, fala de um reino milenar, milênio. Não são apenas celebrações essas festas, mas são sinais proféticos do plano de redenção. E todas se completam no Messias. Jesus, ele encerra a sua missão na terra com 7 frases. Não é? Ele fala assim: Pai, perdoa-lhes. Ele fala: hoje estarás comigo. Ele fala: mulher, eis aí o teu filho. Ele diz: Deus meu, Deus meu. Ele diz também: tenho sede. Está consumado. E Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas ainda voltando a falar sobre as 7 festas de Israel, e dessas 7 festas, eu pergunto a você que está nos assistindo: a festa da Páscoa já aconteceu profeticamente? Sim, Jesus veio, ele é o Cordeiro de Deus. Foi a morte do Cordeiro. A festa dos pães asmos já aconteceu? Sim. Jesus fala da santificação, né? O sangue de Jesus nos purifica, nos santifica de cada pecado.
A festa de primícias já aconteceu? Sim. Jesus ressuscitou, fala da ressurreição. Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A festa de Pentecostes já aconteceu? Sim, o derramado do Espírito Santo ali em Atos, capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então, das 7 festas, 4 já aconteceram. Concorda comigo? Faltam 3 festas. Eu pergunto a você, qual a próxima festa que está para acontecer? É a festa de trombetas. E o que significa essa festa? Fala do arrebatamento da igreja. Quando a igreja será arrebatada, será tirada com força desse mundo, será levada para estar com o Senhor, e Ele encontrará, segundo Tessalonicenses, conosco nos ares. Nós encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. As outras 2 festas que falam Dia do Perdão, Yom Kippur, que fala do julgamento para Israel, e também Tabernáculos, que fala sobre o reino milenar, o milênio. A igreja, ela espera pela a festa do arrebatamento, ou seja, sobre trombetas. O dia da expiação, o Senhor vai lidar diretamente com Israel, durante a batalha de Armagedon. E Tabernáculos, milênio, vai ser lá na frente, logo após a batalha de Armagedon, quando o Senhor, então, ele vai instituir o reino milenar, o milênio, juntamente com a igreja e com Israel. Portanto, estejamos atentos, porque o que interessa para nós, como igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro, é a festa das trombetas. Ou seja, a trombeta soará, e aqueles que estão preparados serão arrebatados dessa terra e se encontrarão com o Senhor, o nosso Senhor, o Senhor Jesus, nos ares, e estaremos para sempre com Ele. E essa é a nossa esperança, é a nossa maior esperança. Queridos, 7 palavras em Gênesis 1, verso 1, na criação da terra, de todo o universo, do cosmos. As 7 palavras do Gênesis 1:3 revela a luz que vence o caos, a ordem surgindo no meio da desordem. As 7 palavras de Jesus na cruz do Calvário revelam a vitória final, o pecado vencido, a morte vencida, a redenção consumada. O preço está pago para sempre, tetelestai. Em cada uma dessas etapas, não há criação sem a palavra, não há luz sem a palavra, não há salvação sem a palavra. E Apocalipse diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Muito bem, e emendando mais um assunto, eu achei interessante colocar também aqui nesse episódio, onde falamos sobre o número 7, sobre as 7 palavras na criação, as 7 palavras de Jesus na cruz do Calvário, sobre 1 João capítulo 5, verso 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno, ou seja, está no maligno, está debaixo de um poder maligno, de uma mentalidade maligna. O termo grego traduzido por jaz denota uma condição contínua e passiva. O mundo jaz, está imerso para sempre. É algo que permanece prostrado. É um ato contínuo, imobilizado por forças externas, rendido, sem reação, como alguém adormecido em perigo mortal e inconsciente disso. O mundo jaz no maligno. Não se trata de um mundo que flerta com perigo, não. Mas é um mundo com o mal, corrompido, que já está debaixo de uma mentalidade maligna. João aqui não está sugerindo uma mera influência do mal, mas uma dominação ideológica e espiritual. Trata-se de um sistema contrário ao Espírito de Deus. O mundo não está apenas perto do maligno. A Bíblia diz que o mundo está imerso, submergido no maligno, no mal. É como alguém que está afundado numa areia movediça, não consegue sair por si mesmo. Quanto mais se debate, mais afunda.
A libertação só pode vir de fora, pela ação soberana de Deus, por meio de Cristo Jesus. Jesus é a única saída de um mundo que jaz no maligno. Ou seja, a única maneira de não mais jazer no maligno é estar em Cristo, o único que venceu o mundo. João 16, 33. Jesus destruiu as obras de Satanás, 1 João capítulo 3, verso 8, e nos arrancou de uma vez por todas do império das trevas, Colossenses 1,13. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, ele é direto. Amar o mundo é trair o reino de Deus. O mundo jaz no maligno, e qualquer relação com o mundo é adultério espiritual. A igreja fiel, como noiva e esposa de Cristo, não pode manter uma relação direta com o mundo e esperar para participar das bodas do Cordeiro. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, não se trata da criação em si, não é isso. Não está falando de pessoas, mas está falando de um sistema corrompido, rebelde, que se opõe ao senhorio de Cristo. Nós temos que amar as pessoas, mas rejeitar o sistema. Nós temos que valorizar a criação, mas resistir à corrupção moral. Nós temos que estar no mundo, mas não podemos ser do mundo. O mundo não é um campo aberto de possibilidades morais, não. O mundo já está inclinado ao mal, programado para resistir a Deus. João 5,19. Ainda que o mundo moderno, com todo o seu avanço tecnológico, crescimento econômico, tolerância cultural, isso não é sinal de libertação. O mundo não é neutro. O mundo, ele já fez a sua escolha. O mundo jaz no maligno. Existe, meus irmãos e amigos, uma batalha espiritual invisível. E a igreja não foi chamada, você não foi chamado, eu não fui chamado para coexistir com esse sistema, mas nós somos chamados para confrontá-lo em amor. Confrontá-lo em amor, em verdade, em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Na Bíblia, o Egito é apresentado como protótipo da opressão espiritual. Nós vemos Israel, quando estava no Egito, sendo escravizado por um faraó tirano. Israel era forçado a construir cidades para o império que desprezava a aliança com Deus. Os hebreus eram impedidos de adorar livremente a Deus. O Egito representa a escravidão do pecado, a imposição de ritmos desumanos e o combate à liberdade espiritual. Teologicamente, o Egito representa o sistema mundano que busca, reter, prender o povo de Deus debaixo de um jugo, debaixo de uma mentalidade maligna e impedir a verdadeira adoração. Nesse contexto, Faraó é a figura do adversário, do inimigo das nossas almas, que resiste ao "deixe meu povo ir", que está em Êxodo capítulo 5, verso 1. Pois ele sabe que a libertação leva à adoração. A expressão "o mundo jaz no maligno" é também uma antecipação profética do fim dos tempos. Nos tempos do fim, ou seja, esse tempo que nós estamos vivendo agora, que a Bíblia diz que é o tempo do breve, o tempo é o fim dos tempos. O fim do mundo não está apenas inclinado para o mal, para o maligno, mas está sendo dominado abertamente por ele. Diante dessa realidade, a igreja, o cristão, ele não pode viver indiferente, adormecido, morno, mas precisamos discernir os sinais dos tempos, como Mateus capítulo 24, verso 42. Temos de evangelizar com urgência, segundo Timóteo 4,2. "Vem até comigo depressa", Paulo disse a Timóteo. Não podemos nos contaminar com a Babilônia, Apocalipse 18,4. E temos que aguardar vigilantes o arrebatamento, o chamado de Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13. A única forma de não fazer parte desse sistema mundano que jaz no maligno é ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É viver pela verdade,
é permanecer firme até o fim. O mundo jaz no maligno. O cristão está inserido no campo de batalha, onde a neutralidade não é opção. A missão do cristão é não se adaptar, mas resistir, discernir, influenciar e perseverar. Romanos 12:2 diz: não podemos assumir a forma do mundo, nem em linguagem, nem em comportamento, nem em mentalidade. Servo que não discerne os tempos se torna cúmplice dos seus dias. O mundo jaz no maligno, porque odeia a verdade, zomba da santidade de Deus, rejeita a autoridade da palavra. E nós, ao invés de copiarmos o mundo, devemos transformar as mentes. Em vez de nos distrairmos, devemos discernir os tempos. Em vez de nos vendermos ao sistema, temos de defender a santidade e a sã doutrina. Porque não existe um cristianismo sem cruz. Não existe um evangelho sem arrependimento. O mundo jaz no maligno. Não é apenas uma constatação bíblica, não. É uma verdade que nos obriga a olharmos além das aparências e discernir uma verdade espiritual. Em um mundo submisso ao maligno, o crente é chamado a viver como santo, vigilante e viver pela verdade. Não fomos salvos para viver nesse sistema, mas para resistir, para influenciar, refletir a glória de Deus. E quanto mais o mundo se entrega ao maligno, mais eu e você, nós, devemos nos entregar nos braços do Senhor. Chegamos ao final de mais um episódio aqui no Original. Espero que você tenha gostado. Repito, indique esse canal para os seus amigos, para as pessoas que você gosta. Se inscreva, deixe o seu like, é muito importante para nós. Uma ótima semana para você. Shalom, shalom.